Em seus quase 70 anos de existência, James Bond, o agente 007, já enfrentou muitos vilões. Agentes da KGB, terroristas norte-coreanos, bilionários megalomaníacos, malucos que querem reconstruir a sociedade debaixo d'água ou no espaço, femme fatales, cientistas chineses loucos, organizações como a Spectre, seitas de mulheres indianas. Mas agora ele enfrenta seu pior inimigo, uma organização que quer destruir sua própria essência e mudar seu passado. Os leitores sensíveis. Na distopia politicamente correta em que a gente vive, surgem novas profissões malignas, profissões que nem deveriam existir. Uma delas são os leitores sensíveis, profissionais pagos pelas editoras para ler os livros que essas editoras vão lançar e encontrar palavras, ideias ou expressões que possam ser ofensivas a alguma minoria, e assim sugerir que essas palavras sejam removidas e alteradas. Na semana passada, Roald Dahl, autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de dentro de seu túmulo teve de passar pela humilhação de ter o seu texto avaliado e alterado por esses leitores sensíveis. Agora, esse tipo de lacração, que é uma versão literária de violação de cadáveres, mira nos livros originais de James Bond, o 007, escritos por Ian Fleming nos anos 50 e 60. Para comemorar os 70 anos do lançamento do primeiro livro do 007, Cassino Royale, a editora vai lançar versões reescritas desses livros pelos leitores sensíveis, sem palavras ou expressões ofensivas. A grande mídia diz que esses livros estão sendo reescritos pensando no público moderno, mas isso é uma mentira. Eu e você estamos vivos, nós somos parte do público moderno e nós não temos interesse nessa versão sensível do James Bond, né? Esses livros estão sendo reescritos não para um público moderno, mas para um pequeno secto. Essas alterações estão sendo feitas para agradar um público que vai na parada LGBT, um público que acredita que criado mudo é uma expressão racista, um público que fica uma semana brigando no Twitter porque um integrante negro foi eliminado do Big Brother e isso só pode ser racismo. Os livros do James Bond estão sendo vandalizados para acalmar os distúrbios mentais desse público, que é minúsculo e nunca teve interesse em James Bond para começo de conversa. Eu tenho a impressão de que isso é até um golpe de marketing da editora para fazer a gente voltar a falar dos livros do personagem e correr para comprar as versões originais inadulteradas desses livros, antes que só sobrem nas livrarias as versões lacradoras. Claro, o Ian Fleming usa expressões que hoje seriam consideradas racistas, homofóbicas ou machistas, mas isso reflete a sociedade dos anos 50. Apagar isso é como reescrever a história, deixar tudo limpinho, fingir que nada aconteceu. E mais, a linguagem usada reflete o próprio James Bond, um agente de uma potência imperialista que vê os estrangeiros, as mulheres e todo mundo que é diferente em seu ramo de atuação como não confiáveis e potenciais ameaças. James Bond não é um cara bonzinho, nem um exemplo de conduta. Ele é um anti-herói que fuma, bebe, usa mulheres para conseguir informação e faz pequenas destruições em países pobres. Ele tem seus preconceitos, suas desconfianças, suas ideias pré-concebidas. Suavizar seu linguajar é suavizar sua personalidade. E o pior, tudo para agradar pessoas que já odeiam o próprio conceito do personagem. James Bond dos livros originais é machista, faz piadas que hoje seriam consideradas homofóbicas e ele também é um assassino pago pelo governo britânico. Mas o fato de ele matar estrangeiros não incomoda, o problema são as expressões que ele usa. Sim, em Goldfinger ele se refere aos norte-coreanos como sub-humanos, mas não por causa da raça deles, e sim porque eles são comunistas. Mas os leitores sensíveis acharam isso problemático e mudaram. Outro livro que vai ter muitas alterações é Viva e Deixe Morrer, que se passa no Harlem americano e onde James Bond enfrenta uma quadrilha de negros que são traficantes. Imagina a dor de cabeça. O próprio Ian Fleming dizia que seus livros não são para crianças. Então, nós somos adultos, inteligentes e capazes de ler um livro escrito nos anos 50 e entender que o contexto, as relações raciais, sexuais e a sociedade eram bem diferentes das de hoje.
Tentar nos proteger dessa linguagem, deixando-a limpinha, e nos tratar como crianças ou idiotas. Mudar um texto décadas após o livro ter sido escrito, especialmente após o autor ter morrido, é uma mentira. É só mais uma tentativa de fazer o mundo se curvar, mesmo sendo um mundo fictício, aos fetiches narcisistas dessa minoria chorona. Essas pessoas acham que elas têm o direito de ter suas sensibilidades, percepções, desejos e fetiches constantemente aplaudidos e obedecidos por todo mundo, em todos os lugares o tempo todo. E agora esse direito se estende a livros escritos por autores já falecidos. E eu acredito que o único jeito de combater essa tirania cultural é dizer não a essas pessoas. E dizer não de uma forma clara e sem pedir desculpas. Essas pessoas precisam ser contrariadas, precisam ser repreendidas, precisam ser até ridicularizadas, ter seus sentimentos descartados, ter suas sensibilidades totalmente desrespeitadas e desconsideradas. Porque elas são crianças mimadas, e se você deixar uma criança mimada ditar como a sua casa deve ser administrada, em uma semana a sua casa será destruída. E é a mesma coisa com a cultura e a sociedade. Na verdade, a gente deveria irritar essas pessoas sem nenhum motivo. Expor esses mini tiraninhos ao ridículo é nossa obrigação moral e é um ato de rebeldia contra a desonestidade intelectual, a burrice e a relativização da verdade. De todo jeito, compre as versões antigas dos livros do James Bond, de preferência em sebos, para não dar dinheiro a editoras que se curvam a lacradores. Só assim, 007 poderá derrotar seu pior inimigo, o leitor sensível. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.